O prazo para envio da declaração do imposto de renda à pessoa física termina próximo dia 31 de maio e nós viemos conversar com um profissional desta área para tirar todas as suas dúvidas. A primeira regra mais importante é, se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 durante o ano de 2023, você está obrigado a fazer a declaração de 2024. Essa é a primeira informação mais importante, porque muitas pessoas nos procuram com problema no CPF, cancelado, suspenso, porque não sabiam que precisava declarar imposto de renda. Outra questão, se você recebeu rendimentos isentos, a pessoa diz, não, mas eu já tenho 65 anos, o meu rendimento é isento. Preste atenção, se o rendimento isento for acima de R$ 200 mil no ano, durante o ano inteiro, então você está obrigado a declarar. Você tem uma atividade rural e dessa atividade você tem uma renda superior a R$ 153 mil, R$ 153.199. Você também está obrigado a fazer o anexo, porque na declaração de imposto de renda tem um anexozinho rural lá para colocar as informações rurais. E também se você tiver a posse de bens, somando os seus bens, der um valor superior a R$ 800 mil. Esse valor era bem mais baixo, era 300 mil, e o governo aumentou agora para 800 mil. Então, se você de repente tem uma casa, ou duas casas, um carro, alguns bens, e o valor desses bens excede R$ 800 mil, então você está obrigado a declarar imposto de renda. E também pessoas que têm bens no exterior, algumas pessoas também que estão fazendo aplicações na Bolsa de Valores. Então, se você aplicou o valor superior a R$ 40 mil na Bolsa de Valores, em ações, você também está obrigado a declarar. Algumas coisas são essenciais. A primeira coisa são os rendimentos. O comprovante de rendimentos, que você pega junto à sua fonte pagadora, onde você trabalha, se no estado, na prefeitura, na empresa, você vai pegar o seu comprovante de rendimentos, onde vai ter todos esses dados. Depois você precisa declarar os bens que você tem e dos demais rendimentos, extratos bancários, para poder informar os saldos de conta bancária. Você precisa declarar o seu patrimônio, o que é que você tem e o que você ganhou, porque existe uma relação também para saber. De repente eu comprei uma casa por 300 mil no ano e eu não vinha declarando imposto de renda. De repente eu comprei essa casa, então a Receita ela já sabe que você comprou a casa. Então quando você vai fazer a declaração, você vai dizer lá de onde você tinha esse dinheiro, se você já tinha, se estava depositado numa conta bancária, alguma coisa assim, e você vai informar também que adquiriu aquele bem. Então é preciso você informar os rendimentos, os bens, as dívidas que você tenha, fez um financiamento de 100 mil, não precisa declarar? Precisa. As pessoas perguntam muito essa questão das ações, quem está aplicando em Bolsa de Valores, e perguntam, a maior dúvida é essa, quem precisa declarar? Porque as pessoas nos procuram quando elas vão resolver alguma coisa e já tem algum impedimento. Então, ela diz, meu CPF está cancelado e tal, então elas nos procuram. Então, a principal dúvida é essa, eu preciso declarar ou não? E também outras dúvidas sobre os bens, se precisa declarar, eu comprei alguma coisa ou não, questões de dívidas, sim, de dependentes também, e questão de pagamentos, porque existem dois tipos de declaração. A declaração simplificada, que é o governo oferece um desconto de 20% dos seus rendimentos para poder calcular o imposto, né? Então oferece um desconto de 20% e não pergunta nada. E existe a declaração completa, que é quando a pessoa traz as despesas, diz, eu gastei, eu fiz pagamentos com educação, dos meus filhos, eu tenho tantos filhos, tantos dependentes e tal. Ela vai colocando as despesas, uma consulta médica, um plano de saúde, uma previdência privada que pagou. Então, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, se precisa colocar e tal, quanto, porque, por exemplo, eu paguei um valor, vamos dizer que eu paguei 10 mil reais de uma mensalidade escolar, mas aí só deduz 3.561,50, que é o valor que o governo permite de dedução em caso de instrução, né, despesa com instrução. Então essas são as principais dúvidas das pessoas.
A Receita Federal cobra uma multa de R$ 165. É uma multa mínima. Por quê? Porque existem duas formas de calcular. Quando a gente faz a declaração, a Receita vê qual foi o valor da sua renda, qual foi o valor, a base de cálculo do seu imposto. Então, de acordo com essa informação, ela pode cobrar ou a multa mínima de R$ 165 ou a multa de 1% do valor do imposto, do valor da base de cálculo do seu imposto, vezes a quantidade de meses que você atrasou a declaração. Antigamente acontecia assim, a pessoa nos procurava, às vezes ela não sabia que precisava declarar, então ela passou 5 anos sem declarar. Então, ela iria pagar uma multa calculada nessa proporção, você imagina, né? Pegar 1% da base de cálculo do imposto e multiplicar isso aí pela quantidade de meses que a pessoa atrasou a declaração. A multa ficaria um absurdo. Hoje a Receita já informa, quando a pessoa não declarou, então a Receita já bloqueia o CPF, suspende o CPF ali. É uma forma de que a pessoa procure logo a orientação de um contador. Na maioria das vezes, a pessoa acaba pagando a multa mínima, que é de R$ 165. Mas a Receita vai cobrar sempre o que for mais vantajoso para ela. Em alguns casos, a pessoa tem até restituição a receber e não sabe. Quando é que a pessoa tem uma restituição a receber? Ela foi descontado lá no contra-cheque dela um valor e ela não sabia. Então, todo mês ela é descontada e ela não sabia, não declarou imposto. Quando faz a declaração, aí acontece às vezes de ter dinheiro para restituir. A Receita vai devolver esse dinheiro para a pessoa. Mas aí tem essa penalidade, que é a multa, pode ser a multa mínima, R$ 165, ou um valor mais alto. E também a pessoa vai pagar os impostos com juros e correções.